E aí pessoal, aqui é o Amon. E aqui é o Zuka. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante para vocês. As 5 organizações criminosas mais perigosas do mundo. Então fica até o final, pega sua pipoca e vamos pro vídeo. Bora lá! Yakuza. Yakuza, também conhecido como Gokudo, um grupo criado no século 17 com membros de grupos de uma organização criminosa tradicional do Japão. Apesar de incerteza acerca de uma origem das organizações, os Yakuza mais modernos derivam de dois grupos que surgiram em meados do período Edo, que foi entre 1603 até 1868. O primeiro é o Dokai Circle, aqueles que vendiam bens ilícitos roubados ou de má qualidade, e o outro é o Okada, aqueles que se envolviam ou participavam de jogos de azar. Bem, geralmente eles são chamados pelas polícias japonesas e pela imprensa de Boryokudan, que significa grupo de violência, enquanto os próprios membros da Yakuza chamam a si mesmos de Ninkyo Dantai. Lembrando que os próprios membros da gangue são notários pelos códigos de conduta bem estritos e, claro, muito organizados. Eles têm uma grande presença na mídia japonesa e agem internacionalmente com um número estimado de 500 mil membros. Ok. Agora vamos falar sobre a organização desse grande grupo. Praticamente eles são divididos em famílias e clãs. Atualmente existe 4 famílias e 1110 clãs. Mas quem são eles? As famílias são a Yamaguchi-gumi, que é a maior entre eles. Depois temos a Sumiyoshi-kai, a Inagoya-kai e por fim a menor, que é a Toya-yuai. Já os clãs são muito, não dá para falar nesse vídeo, mas se quiserem no futuro podemos fazer um vídeo somente deles e falar sobre os principais clãs da Yakuza e de cada família deles. Já esquecendo, uma curiosidade sobre esse grupo é a origem do termo Yakuza, que é derivado a junção de Ya 8, Ku 9, Za 3. A sequência numérica é considerada a pior tipo de mão em um jogo de baralho tipo japonês, similar ao Blackjack. Primeiro comando da capital. Agora chegou a hora de falar sobre uma organização criminosa no Brasil. O primeiro comando da capital, ou também conhecido como PCC, é a facção criminosa de maior ressonância no Brasil, com mais de 30 mil membros em 20 estados brasileiros, e vem se espalhando por outros países vizinhos, como Bolívia, Paraguai, Colômbia, e agora, em 2022, ele conseguiu chegar na América Central e América do Norte, conseguindo até uma atenção internacional. Essa facção atua principalmente no estado de São Paulo, onde possui mais de 8 mil membros e está presente em 90% dos presídios paulistas e fatura cerca de 120 milhões de reais por ano. O PCC foi fundado em 31 de agosto de 1993 por 8 presidiários no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, chamada até de Piranhão, localizada a 130 km da cidade de São Paulo, considerada a prisão mais segura do estado. No início, o PCC era conhecido como Partido do Crime, afirmando que pretendia combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e vingar a morte de centenas de prisioneiros no massacre de 2 de outubro de 1992. No tão conhecido Massacre de Carandiru, quando a polícia militar matou no pavilhão 9 centenas e centenas de presidiários na extinta Casa de Detenção de São Paulo. O grupo usava o símbolo chinês do equilíbrio Yin-Yang
em preto e branco, considerado uma maneira de equilibrar o bem e o mal com sabedoria. Eles são organizados da seguinte forma: tem um documento escrito que falam as regras, as normas disciplinares e elaboradas para regular o comportamento dos membros. E quem circula nesse espaço trazem ao PCC uma concepção que se pareçam como uma igreja do crime. E nessa perspectiva, o PCC funciona como uma ampla rede de criminosos e a maioria nas prisões, que atua um braço político e o outro econômico. Camorra. Agora entrando no mundo europeu, vamos falar sobre a Camorra, que é uma organização criminosa italiana. Ela foi criada na região de Mezzogiorno, mais precisamente na cidade de Nápoles, possivelmente em meados do século XVII. A estrutura organizacional de Camorra é dividido em grupos individuais, também é chamado de clãs. Todo clã tem um chefe ou um capo. Cada clã pode haver dezenas ou centenas de membros. A quantidade vai sempre depender do poder e da estrutura de cada clã. Mas tem um detalhe interessante, porque como cada clã de Camorra age de forma independente, eles são muito propensos a entrar em guerra entre si mesmos. E com isso, alguns dos clãs enfraquecem em determinadas épocas. Além da Itália, eles também têm operações de organizações na Espanha, França, Holanda, Romênia, Reino Unido, Suíça e Marrocos e outros países europeus. Mas os países que a Camorra atua fortemente são na Itália e na Espanha. A sua organização é feita através de 110 famílias operacionais e com mais de 7.000 afiliados. As atividades de Camorra são incontáveis, da agiotagem à extorsão, do contrabando de cigarro, da importação irregular de carne, à fraude à União Europeia, sem esquecer os dois setores tradicionais de monopólio, o do jogo clandestino e a de produção de cigarro na região de Campania. E não podemos esquecer que eles têm uma forte ligações ao tráfico de drogas, tendo vários contatos com chefes de cartéis de droga, principalmente na América do Sul. Pessoal, segundo os investigadores, os clãs mais poderosos de Camorra são o clã Mazzarella e Alenzan de Secondigliano, uma aliança formada pelos clãs Contini e Malordo e de Liciardi. Pessoas, não liga pra eu falando o nome não sei falar muito bem não. Quartel Sinaloa. Agora voltando para a América, temos o Quartel de Sinaloa. É um grupo de tráfico de drogas com operação nos estados mexicanos de Banja Califórnia, Durango, Sonora e Chihuahua. Esse quartel é conhecido como Guzman Loera Organização ou Pacific Quartel. Ele foi fundado na década de 80 por Joaquim Guzman Loera, o tão famoso conhecido El Chapo, que começou a sua carreira criminosa no quartel Guadalajara. El Chapo se empreendeu nos estudos de rotas de tráfico para a criação de expansão da sua própria organização e é reconhecido por estudiosos como o gênio do negócio. O quartel opera em mais de 50 países e é a maior organização das Américas. O quartel é um dos mais fortemente amados do México e também é composto por policiais e militares. Possui ramificações em países da América do Sul como Colômbia, Peru e também cultiva plantas psicotrópicas nesses países. Só para ter noção, a sua receita líquida já supera o antigo quartel de Medellín. Em seu auge, esse quartel consegue arrecadar
3 bilhões de dólares e conseguiu ser o maior fornecedor de cocaína no âmbito internacional. A organização é conhecida por empregar o braço armado do grupo Los Antras, considerado por especialistas como o Esquadrão da Morte mais brutal do mundo. E como ele é um grupo, ele não consegue viver sem fazer aliados. As suas principais alianças são com o Cartel do Golfo contra a incursão dos seus rivais Los Zetas, com o novo Cartel de Loares e por último o Cartel de Jalisco na nova geração. Tríade. Uma das maiores corporações do mundo, a Trader, é um grupo de crime organizado com sede na Grande China e tem postos avançados em vários países com populações chinesas significativas no exterior. Lembrando que a Trader de Hong Kong é distinta das organizações criminosas da China continental. Já agora, uma curiosidade do passado, na China antiga, a Trader era uma das 3 principais sociedades secretas e conseguiu estabelecer filiais em Macau, Hong Kong, Taiwan e no exterior, e conhecido como a Organizações Criminosas da China Continental. Ela é dividida em 2 grupos principais: Forças Negras, que são grupos organizados, e a Sociedade Negra, as quais são organizações criminosas mais desenvolvidas. 2 características que distinguem a Sociedade da Força são a capacidade de obter controle ilegal sobre mercados locais e receber proteção da polícia. A Trader de Hong Kong refere-se a organizações criminosas tradicionais que operam ou são de origem de Hong Kong, Macau, Taiwan e países e regiões do Sudeste Asiático, enquanto os grupos de crime organizado na China continental são conhecidos como os grupos criminosos chineses continentais. As Trader chinesas englobam outras organizações criminosas menores para execução de serviços sujos. No total, eles têm cerca de 1,5 milhões de membros só na China continental e 2,5 milhões de membros no mundo inteiro. Muito grande, hein? As Trader se desenvolvem em variedade de crimes, desde fraude, extorsão, lavagem de dinheiro, até tráfico e prostituições, e estão envolvidos em contrabando e falsificações de bens, como música, vídeo, software, roupas, relógios, dinheiro e muitas outras coisas. Eles também participam de crimes organizados, estão envolvidos em série de atividades ilegais, como fraude bancária de cartão de crédito, falsificações de moeda, lavagem de dinheiro, extorsões e tráfico humano. É muito crime. Bem, gente, agora vamos falar sobre os principais clãs da Trader e os mais poderosos também. É o 14K e os outros nomes que vão aparecer aí na lista. Eu não vou falar porque são muito difíceis. Por hoje é isso, pessoal. Aqui é o Zuka. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E não esqueça de comentar aí embaixo o que você achou mais interessante nesse vídeo. E aqui é o Amon, pessoal. E não se esqueça de curtir, comentar e segue nas redes sociais que estão aí na descrição. Vai ajudar nós muito. Ah, pessoal, e o que vocês acharam de mais curioso nessa lista? Fala aí, Zuka. Amon, o que eu achei mais interessante nesse vídeo foi aquela gangue italiana ter somente 7 mil membros e ser assim tão poderosa. Você vê o que o dinheiro pode fazer. E você, Amon, o que você achou de interessante nesse vídeo? Ah, o que eu achei mais interessante foi a quantidade de membros que a gangue chinesa tem pelo mundo e essa diversidade de crime que estão envolvidos. Isso eu achei bem interessante. Então ficamos por aqui, pessoal. É isso aí. Valeu!